A história vem de Base o Verdadeiro 8487 e diz o seguinte: uma alma em conflito por ter contado à amiga que deveria ter alertado a esposa sobre o caso da amiga com o marido dela. Contexto: eu, uma mulher de 35 anos, era amiga da Júlia, também de 35 anos, e da Alexandra, de 34 anos. Éramos amigas desde a universidade, mas o nosso pequeno grupo expandiu-se de 3 para 7 pessoas. Esta história centra-se na Júlia e na Alexandra. Há 2 anos ficamos todas a saber que a Alexandra estava a ter um caso com um homem casado. A desculpa dela era que ele estava infeliz e por isso procurava validação fora do casamento. Eu aconselhei a parar, pois aquilo não era saudável, porque ele não ia deixar a esposa. Ela não me ouviu e em vez disso, acusou-me de ser uma má amiga. Todas as minhas amigas eram contra a situação, mas para elas não era problema delas, por isso contactei a esposa e contei-lhe tudo. Eu sabia quem era a esposa porque o homem casado uma vez nos apresentou. Todo o grupo de amigas voltou-se contra mim, especialmente a Júlia, que acha que traía as amigas. Ela deixou de falar comigo porque se eu podia trair uma amiga próxima, podia trair também ela. A Alexandra ficou desolada porque o homem casado decidiu trabalhar no casamento e terminou a relação com ela. A Júlia ficou do lado da Alexandra e eu fui excluída do grupo. O que aconteceu agora? Há algumas semanas recebi uma chamada da Júlia. Ela estava a chorar e a dizer-me que a Alexandra a tinha traído. A Alexandra tinha estado a ter um caso com o marido dela e a Júlia estava desolada porque a apoiou e era assim que ela retribuía. Até o nosso grupo de amigas está dividido. Fiquei zangada naquele momento. Quero dizer, ela ignorou-me durante 2 anos, falou mal de mim, disse que eu estava errada. Eu literalmente avisei-a de que a Alexandra era tóxica. Por isso disse-lhe que ela deveria ter esperado isso da Alexandra. Quer dizer, pensou mesmo que ela ia mostrar lealdade para contigo quando já fez algo imoral antes? Eu soube no momento em que ela justificou ter um caso com um homem casado, um homem moral que estava comprometido. Não sou religiosa, mas tenho o mínimo respeito pelos sentimentos das outras pessoas. E francamente não fiquei surpreendida por ela ter ido atrás do marido dela. Acho que fui demasiado longe porque algumas das minhas outras amigas disseram que fui demasiado dura com ela. Mesmo que o que eu disse fosse a verdade, deveria ter sido mais sensível porque ela está a passar por um divórcio. Simpatizo com a Júlia, mas também sinto que como amigas por vezes precisamos de dizer a verdade dura. Sei que disse tudo isto quando estava zangada, mas uma parte de mim diz que ela precisava de ouvir isso. Estive errada? Agora, para ser honesta, sinto que podias ter simplesmente afastado-te e não teres nada a ver com esta pessoa, não precisavas de dizer nada, etc. Mas ao mesmo tempo não te posso culpar por teres dito o que disseste. Ela escolheu apoiar alguém que estava a trair e afastou-te por causa disso. Chamaram-te desleal as amigas e ignoraram-te durante 2 anos, falaram mal de ti, disseram que estavas errada e não quiseram nada contigo. Por isso quando te telefonam à procura de apoio compreendo porque estás irritada. Mas o comentário seguinte diz que não és a idiota. Ela é responsável por te ostracizar do grupo porque preferiu apoiar a traidora. Depois vem pedir-te simpatia quando isso lhe sai pela culatra. Estás melhor sem estas amigas. O próximo comentário diz que não és a idiota e não te deixes envolver. Passaram 2 anos e a Júlia só te contactou porque quer o teu apoio, não porque quer ser tua amiga. Ela afastou-te durante 2 anos porque tinhas compaixão pela esposa da parceira de caso da tua amiga. Isso é loucura. Não precisas de uma amiga assim. A Júlia responde e diz que concorda. Ela sabia que a OP era a única pessoa com princípios morais que a podia apoiar neste grupo de amigas dividido. Eu, por exemplo, acho que a OP foi direta, não dura. Este é um daqueles casos em que a verdade dói. Eu não podia ser amiga ou querer reconectar com pessoas que simpatizam com traidores em série. Só até acontecer-lhes a elas, claro. Não és a idiota, OP. Este tipo de pessoas são amigas condicionais. Só quando encaixas nas necessidades delas é que querem estar na tua vida. O comentário seguinte diz que não és a idiota, o que toleras é o que és. O adultério prejudica toda a gente e transforma em apologistas de traidores aqueles que sabem mas não fazem nada. Tem sido consistente com os teus padrões. Aqueles que o criticam estão na verdade a criticar a própria ética. E o comentário de joelhos suados diz que eu diria não. Ambas te envergonharam e deixaram de ser tuas amigas porque expressaste a tua desaprovação pelo adultério. Ela não tem direito ao teu apoio e amizade porque agora está a enfrentar as consequências das próprias decisões. Sinto-me horrível por ela verdadeiramente. Não consigo imaginar uma traição pior, mas é por isso que não ser hipócrita é bom. A primeira esposa retratada provavelmente sentiu o mesmo. E onde estava a empatia dela então? Não acredito em envergonhar as pessoas, mas também não acredito que quando alguém está a fazer algo grave, dormir com um homem ou mulher casado, as outras pessoas à volta tenham a obrigação de ficar em silêncio e dar consentimento tácito. E o comentário final que diz que algumas pessoas aparentemente acham o adultério e a destruição de casamentos divertido. Já ouvi pessoas discutirem isso como um jogo. Fico feliz por teres padrões mais elevados. As pessoas com quem te rodeias ajudam a definir quem és e o que pensas.
Escolheste rodear-te de pessoas que não são almas como as nossas. Boa escolha. E houve um comentário que disse que a OP foi um pouco mesquinha ao dizer eu avisei-te, e a OP respondeu que concordava que foi mesquinho, mas naquele momento estava zangada. Ela ostracizou-me por ter contado a verdade à esposa e por ter terminado a relação da Alexandra porque as amigas deviam ficar juntas e ela também participou na justificação do caso. Eu estava apenas enfurecida pela hipocrisia. Mas a OP atualiza a publicação e diz que li muitos dos vossos comentários. Primeiro de tudo quero esclarecer isto. Não me arrependo de ter contado à esposa sobre o caso. Não acho que tenha feito a coisa errada. A minha amiga estava a fazer algo mal e psicopata na minha opinião. Ela contribuiu alegremente para destruir a família dela sabendo que o homem com quem estava a namorar era casado. Sei que a culpa deve ser dele, mas ela também precisa de assumir a responsabilidade pelas ações dela. Se estivesse a ser traída, eu queria saber. Por isso acho que a esposa também queria saber. Sei que muitos de vós me criticaram, mas saibam que não me importo. Eu não era a parceira do caso. Por isso, porque deveria assumir a culpa? Eu era simplesmente uma mensageira. Agora a atualização real falei com a Júlia e disse que sentia muito. Não deveria ter sido dura com ela quando ela já estava a passar por dificuldades. Não queria acrescentar a isso. Sei que muitos de vós me disseram para simplesmente cortar relações com ela, mas percebi que fui demasiado dura. Não sei se o que ela fez há 2 anos estava errado, mas ela veio ter comigo porque precisava de uma amiga. Posso simpatizar com ela nos momentos difíceis. Ela continuou a falar sobre como se sentiu traída pela Alexandra quando sempre a defendeu mesmo quando os próprios pais a deserdaram. Por curiosidade perguntei-lhe se tinha pensado em perdoar o marido ou tentar resolver as coisas. Ela disse que vai pedir o divórcio. O marido está a implorar outra oportunidade e até disse que vai cortar todos os contactos com a Alexandra, além de oferecer abrir o casamento do lado dela. Mas ela está firme no divórcio. Ela pediu o meu perdão e eu perdoo-a. Elas ainda não querem nada a ver com ela. Sinto pena dela e espero que encontre paz, mas a nossa amizade nunca voltará ao que era. Ela disse que compreende e que isto é provavelmente o karma dela e Deus está a castigá-la. É bastante religiosa. É o fim. Espero que ela o leve até o fim e pelas videiras ouvi que a Alexandra foi excluída do meu antigo grupo de amigas porque agora tem medo de que ela possa ir atrás dos maridos delas. E quanto a Alexandra, acredito que seja uma psicopata que gosta de destruir famílias. Não acho que qualquer quantidade de exposição funcione porque ela não tem vergonha. Ela vai deliberadamente atrás de homens casados e comprometidos e estou feliz por ter cortado relações com ela muito antes de chegar a mim. É isso. Tenham uma ótima vida e fiquem longe das Alexandras deste mundo. E houve alguns comentários aos quais a OP também respondeu. Por isso o comentador disse que toda a gente é culpada aqui e cita se estivesse a ser traída eu queria saber, por isso acho que a esposa também queria saber. E diz a resposta clássica do Reddit. Toda a gente deveria pensar como eu. Se eu quisesse saber então toda a gente deveria querer saber também. E cita eu era simplesmente uma mensageira. E depois diz que não há um grama de responsabilidade pelas próprias ações como de costume. Espero que respondas a ele que responsabilidade assumiste. Porque deveria assumir responsabilidade quando não fiz nada de errado. Disse a verdade. Se é suficientemente tapete para não quereres saber a verdade sobre o caso do teu marido isso é problema teu. Se queres aceitar o teu cônjuge atrair isso é problema teu. A maioria de nós, pessoas sãs, gostaria de ser informada. Outro comentador disse que a Júlia merece isso. Fim da história. Ela ajudou num caso para a amiga e recebeu exatamente o que merecia pelos seus problemas. Ela é o exemplo perfeito de por que não se deve ajudar as pessoas a fazer coisas imorais e antiéticas. A única coisa inteligente que ela está a fazer é pedir o divórcio e admitir o que fez de errado. Ela precisa de perceber porque ajudou a Alexandra em primeiro lugar. Espero que respondas a ele no espaço que é a versão feminina de Rose antes dos hosts. Como se quisesse colocar a amiga em primeiro lugar. Uau! O que acham desta situação? Deixem os vossos pensamentos nos comentários abaixo. Acham que a OP foi demasiado dura nesta situação ou não? Deixem os vossos pensamentos e passamos para outra história com uma atualização do subreddit Me Viu de Billy Chentente que diz me viu por tentar impedir alguém de conseguir uma casa. A minha mãe tem os mesmos vizinhos há 50 anos. A vizinha do lado vivia numa casa subsidiada pelo governo. A senhora mudou-se agora para uma instalação de cuidados assistidos de longa duração, por isso a casa dela está vaga. Um dos outros vizinhos tem uma filha casada com alguns filhos. Querem a casa agora vaga. Deve ficar diretamente em frente à mãe dela e a casa tem um jardim para as crianças. Perguntaram-nos se assinaríamos uma petição para convencer o governo a alojá-los lá. É aqui que está o problema. Os nossos vizinhos são pessoas maravilhosas. No entanto, a filha e os netos, mas o genro é um rufia. Ele tentou intimidar a minha família alargada por causa de um espaço de estacionamento público que agora reclama como seu. Gritando obscenidades para nós, acelerando o carro como se fosse atropelar e usando tamanho imponente para nos intimidar. A minha mãe idosa está aterrorizada com ele.
Mas por causa de quão maravilhosos são os vizinhos, ela sente que não pode recusar assinar esta petição. Disse que se sente incrivelmente ansiosa por potencialmente viver ao lado deste homem. Como está, ela não sai de casa ou do carro se ele estiver lá, porque está com tanto medo dele. E neste momento ele está lá apenas ocasionalmente. Mas se estiver a viver ao lado, sente que vai ficar presa. Sim, eu queria denunciar a polícia e a agência de habitação. Mas a minha mãe não queria deixá-lo zangado, por isso não me permitiu. Seria eu idiota se o denunciasse à agência de habitação mesmo assim? Não quero que a minha mãe idosa se sinta com medo de entrar e sair da própria casa, mas talvez o tempo que lhe resta neste planeta. Por isso houve algumas perguntas à OP que nos deram um pouco mais de informação adicional. Alguém pergunta se talvez a razão pela qual os vizinhos querem a filha por perto é porque ela está a ser abusada. A OP responde dizendo que realmente acho que os pais dela suspeitam de violência doméstica. A pobre rapariga parece verdadeiramente infeliz sempre que a vejo. Esta é a história em que a minha consciência está a debater-se comigo. Alguém comentou que não deveria ele ter sido o que esperou mais tempo para conseguir a casa? Se fosse para denunciar, poderia fazê-lo de forma anônima? Espero que sim, em teoria. Quem está mais tempo na lista deveria ter prioridade, mas infelizmente isso nem sempre acontece. Tenho medo pela segurança da minha família, isso é verdade, mas preciso de garantir que posso denunciar de forma anônima. Alguém falou sobre a possibilidade de a mãe mudar-se e eu respondi que a minha mãe tem 77 anos. Ela é proprietária da casa e, embora seja bonita, não vale muito. Seria difícil para ela vender e mudar-se, tanto financeiramente como emocionalmente. O primeiro comentário diz que não és o idiota. A tua mãe está tão intimidada por este tipo que está disposta a assinar uma petição para os deixarem mudar-se porque tem medo da raiva dele. Isso é tragicamente horrível. O comportamento do denunciado. Fazes um favor a toda a gente na vizinhança? Não deixes que a agência de habitação saiba que esta pessoa vai intimidar todos os vizinhos. Mas o utilizador chamado Pepino o Grande diz que não és o idiota, mas fazes tudo o que puderes para proteger a tua mãe. Instala câmaras e reúne todas as outras provas do comportamento dele, como gravar chamadas telefônicas se ele ligar ou guardar mensagens e e-mails se começar a enviar ameaças. Tens de te antecipar a isto. A utilizadora Procha Pantiche diz para o denunciares definitivamente, mas não te preocupes. Trabalho na habitação social e garanto-te a 99% que uma petição não terá qualquer efeito na atribuição. Em primeiro lugar, a própria propriedade terá os seus próprios requisitos, possivelmente um limite de idade, requisitos de ligação local, qualquer número de coisas. Em segundo lugar, mesmo que a petição dê prioridade à família para realojamento, isso demorará tempo. Se a propriedade já estiver desocupada, é muito provável que já tenha sido atribuída. Ou anunciam que estão à espera de acabar as obras. Mesmo na rara hipótese de isso não ter acontecido, não podem saltar à frente de pessoas que já estão na lista com prioridade, a menos que exista uma razão realmente muito boa. Por exemplo, fugir à violência com a polícia fortemente envolvida, ou problemas de saúde que tornem uma propriedade existente inadequada e uma mudança urgente como resultado. Viver em frente à tua mãe não é um motivo válido para precisar de uma saúde específica. Recebemos chamadas semelhantes a esta regularmente e isso simplesmente não acontece. Mas sim, denuncia porque a intimidação não deve estar a acontecer, mas eu não estaria preocupado que a petição funcione. E mais um comentário de Curno que diz que não és o idiota, mas por favor, fazes tudo o que puderes para proteger a tua mãe. Estive numa situação semelhante uma vez, exceto que o tipo acabou por viver no apartamento diretamente debaixo da casa dos meus pais. Foi aterrador. Denuncia ou instala câmaras, um videoporteiro, qualquer coisa e tudo. A tua mãe merece sentir-se segura e protegida na sua casa. Aparentemente houve alguns comentários a dizer que isto se passa no Reino Unido. Mas o autor original atualiza a publicação e diz atualização apenas para esclarecer uma coisa, não é racista. O tipo é um homem enorme e quase branco com um enorme complexo de inferioridade. E só para intervir aqui, acho que a conversa sobre o racismo mencionou a palavra arruaceiro. E houve um pouco de discussão que é usada de forma ligeiramente diferente noutras áreas em comparação com Portugal e o Reino Unido. É apenas que as pessoas geralmente usam isso para um criminoso português basicamente. Mas o autor original continua dizendo claramente que arruaceiro tem conotações de algo diferente do outro lado do oceano. Certamente é o comportamento que dita ser um arruaceiro e não a etnia. Contactei a autoridade local de habitação com o conhecimento da minha mãe e a senhora Hilse, dizendo que os vizinhos já têm um teto sobre a cabeça e aqueles que ainda esperam na lista terão prioridade. Disseram-me para assinar a petição para não chamar atenção sobre nós e manter a paz. Disseste que claro que o responsável pela habitação ou pela área terá a palavra final, mas as hipóteses de o arruaceiro conseguir a casa são verdadeiramente mínimas. A petição chegou à porta da minha mãe esta semana e a Júlia assinou por ela. Desejamos-lhes boa sorte e tal e tal. Mas o momento em que posso descansar e as minhas preocupações já foram encaminhadas para a pessoa relevante.
E a unidade de comportamento antissocial também foi atualizada. Obrigado a todos pelo vosso encorajamento. Eu realmente precisava disso. E a pessoa que me disse para nunca deixar que o meu medo de ser mal educado afetasse a minha segurança ou a segurança da minha família está completamente certa e evitar conflito o tempo todo. Mas isso também não está certo. Mas agora vou passar isto para vocês. O que acham desta situação? Deixem-nos saber os vossos pensamentos. Vamos passar a outra história de Golden State 6. Quem diz, sou eu o idiota por não permitir que a minha mulher castigue o nosso filho por um presente nojento e embaraçoso. A minha mulher tem 36 anos e eu 38, temos 3 filhos. Gêmeos masculino e feminino de 14 anos e um rapaz de 12. O problema é entre os meus rapazes Nuno, gêmeo, Lucas e a mãe deles. Lucas sempre sentiu que a mãe favorece Nuno em relação a ele. Ele sai diretamente da forma como ela o ama, mas ele ainda tem razão. Se for simples, eu diria que Lucas recebe 60% e Nuno recebe 100% de todo o amor e afeto que a mãe deles é capaz de dar. A mãe deles jura que não é o caso, mas é óbvio para toda a gente, incluindo a nossa rapariga. Estou a tentar o meu melhor para equilibrar as coisas sem castigar Nuno por algo sobre o qual ele não tem controle. O relacionamento de Lucas com a mãe e com Nuno colapsou no último ano. Ele só fala com eles quando é necessário e dirige-se estritamente à mãe pelo primeiro nome. Evita-os e foge deles quando a mãe ou Nuno tentam falar com ele ou fazer algo amigável por ele. Ele repreende-os até que desistam. Ontem celebramos o aniversário da minha mulher com amigos e família próximos. Lucas ficou no quarto embora a mãe lhe tenha passado por baixo da porta um convite manuscrito. Quando chegou a altura de abrir os presentes, descobrimos com surpresa que o nome de Lucas estava num deles. A minha mulher ficou super entusiasmada e agarrou primeiro nesse. Era uma colagem nojenta com fotografias de família. Lucas estava sempre recortado e a minha mulher tinha chifres de diabo e insultos escritos na cabeça. Ela arrebentou imediatamente em lágrimas e saiu da sala a correr. Toda a gente viu esta colagem. A festa acabou claro e a minha mulher foi publicamente humilhada na própria casa no seu aniversário. Lucas recusa-se a sair do quarto, e eu decidi deixá-lo estar por enquanto, mas a mãe dele exige que eu o castigue durante um mês sem eletrônicos. Recuso-me a fazê-lo e disse-lhe que se o castigar agora por causa dela ele vai ressentir-se ainda mais dela e o relacionamento deles pode tornar-se irreparável. Ela chamou-me idiota e facilitador. Ela não se importa de se reconciliar com o filho. Ela quer vingança. Sou eu o idiota. Edição: ela não disse que quer vingança. Disse que ele deveria ser castigado pelo que fez. Com vingança quis dizer que acho que ela quer que ele seja castigado e não pensa nas consequências. Edição 2: tive uma conversa rápida com a minha mulher. Ela também quer terapia, mas apenas para ela e Lucas. Diz que não há nada de errado com os outros filhos. Edição 3: Lucas pediu desculpa à mãe. Até permitiu que ela o abraçasse. Diz que está aberto à terapia, mas parece um pouco assustado com isso. Não posso deixar de sentir que não é todo mundo é um idiota porque sinto que o autor original deveria ter intervindo há muito tempo também. Consegues ver o problema? Contaste o problema a nós bastante bem sobre como ele está a receber apenas 30% da vantagem do amor. Ele sente-se como se fosse posto de lado. Consegues ver a tua família ser praticamente despedaçada à tua frente. Mas Consistent Leopard diz que todo mundo é um idiota. Não as crianças. Tu e a tua mulher estão a falhar com a vossa família. Como e por que deixaste as coisas chegarem a este ponto tão mal? O teu filho está a recusar-se a falar com metade da família e humilhou publicamente a mãe. O teu filho está profundamente magoado. Isto precisa de ser tratado com terapia individual para Lucas e para a tua mulher e terapia familiar para todos vós. Ed Accomplice diz que a tua mulher é idiota 100%, tu és idiota 60%. Como devias ter escalado isto muito mais antes disto, incluindo insistir na terapia. Lucas é idiota 40%, mas ele recebe uma dispensa por ser uma criança que foi marginalizada e que não tinha outra forma de expressar os sentimentos. Sim, ele deveria ser castigado, mas não pelos sentimentos, mas por como agiu sobre eles. 5 dias de castigo são mais proporcionais e certifica-te que o castigo vem de ti, não dela. E diz à tua mulher que ou ela vai fazer terapia individualmente, mas terapia familiar a seguir, o mesmo com Lucas enquanto o casamento está acabado. Ela precisa de assumir a sua parte nisto. Se ela não assumir isso, os abutres, as crianças vêm primeiro. E mais um comentário de Federal Combination que diz que todo mundo é um idiota. Se isolares Lucas com terapia, estás fudido. Claro que ela não pensa que os outros filhos precisam de terapia. Eles são perfeitos e Lucas é o problema. Se continuares a permitir esse sentimento, também vais perder o teu filho assim que ele puder sair de casa. Também os teus outros filhos definitivamente precisam de terapia. Eles estão a viver numa zona de guerra que os pais criaram para eles. É disfuncional no verdadeiro sentido. Ninguém está a ter um tempo saudável e estável nesse ambiente. Mas agora vou passar isto para vocês. O que acham desta situação? Já vimos muitas histórias com favoritismo e a divisão que causa dentro das famílias. Mas agora o que acham disso? Deixem-nos saber.